Eu não tinha feito o julgamento do Rica como um cara que ia bater no pai, um cara que ia usar droga, tá ligado? Mas em nenhum momento passou pela sua cabeça que ele poderia fazer isso, não? Tipo, nem um segundo assim, nada. Não, mano, porra, o cara não me deu essa impressão de maluco que bate no pai e cheira cocaína, tá ligado? Bora aí então. Então, cara, Pra começar, vamos falar já do elefante na sala, então? Ou não? Pode, pode, pode. Como que foi esse negócio aí do Rica Games, cara? De onde saiu a ideia? Mano, a ideia foi assim. Eu tava. Na verdade, foi uma ideia que veio do nada, pô. Eu tava assim, só pensando, pô, mano, o Rica Games tá desaparecido da internet, mano. Pô, o cara. Muita gente se preocupava, pô, o cara morreu, o cara não sei o que, entendeu? Daí eu, porra, Rica Games, mano, ele era uma lenda da internet, tá ligado? Daí eu pensei, pô, mano. Não seria foda se eu fosse lá tentar encontrar o Ika Games e fizesse uma entrevista com ele, tá ligado? Mostrar como ele tá hoje em dia e tudo. E foi isso, mano. O endereço do Ika Games é público, tá ligado? Porque doxaram ele lá em 2014, algo assim. Então, sua Então. ideia inicial não era colocar o Rica Games pra fazer live. Não, nunca, pô. Isso aí foi um negócio que eu vi depois, mano. Quando eu cheguei lá, tá ligado? Eu vi que ele tava todo fudido. Daí eu falei, porra, mano, você tem um canal aí, velho, com um monte de inscrito. Se você quiser, você podia viver da internet, mano, entendeu? Entendi. Então, de início, você só queria ir lá pra fazer uma entrevista, era isso? Isso, exatamente, pô. Daí assim, né? Daí passou um tempo. Fui visitar o Espírito Santo, daí então pensei, pô, o caso do Ica Games é ali perto de Vitória. Vitória, inclusive, é uma cidade muito foda, tá? Gostei muito. Então eu fui lá, daí eu passei no endereço do Ica Games, eu fui atendido por ele, né? Certo. Daí eu cheguei lá, oi, com licença, eu tenho um canal no YouTube, eu gostaria de gravar uma entrevista, eu ofereço pagar R$ 300, né? Porque, pô, entrevista geralmente se paga, né? Quando é uma entrevista assim, profissional, tudo, né? Certo. Então. Quer que eu te pague da- alguma coisa? Não, não, não. Eu tô fazendo. Zoeira, zoeira, pô. Não, não, não. É que vai que interpreta como uma indireta. Não, 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 não. Mas é que, tipo, pô, mano, eu fui de Santa Catarina até Espírito Santo, assim, tá ligado? Vou insistir, né? Então, beleza. Daí no dia seguinte, né, eu trouxe lá o meu notebook, o meu microfone, assim, fui gravar a entrevista e gravei a entrevista, né? De lá eu percebi, porra, mano, o Rica Games todo fudido, mano. O cara perdeu a mãe dele, o cara perdeu o cachorrinho dele, o cara tá cuidando do pai doente, ele vive numa casa. Mano, vocês não viram a casa do Rica Games, mano, tá ligado? Mas a casa dele mano, eu não. Eu não sei como é que eu posso descrever a casa do Rica Games sem parecer um cuzão, tá ligado? Mas, mano, o Pode meter cara. bronca, pode meter bronca. Tá, eu vou meter bronca. Primeiramente, assim, a casa dele é muito suja, tá ligado? Assim, tem um monte de farelo, assim, parecia farelo de bolo. Assim, tá ligado aqueles bolos secos, assim, Sei, de sei, cenoura? sei. Então, cheio, repleto do chão. A parede. Sabe quando tem alguma enchente ou alguma umidade e a parede fica toda molhada, assim? Então, todas as paredes da casa do Ica Games é assim. Tinha um monte de cupim, assim, um monte de traça. E quando eu digo monte, eu digo um monte mesmo, assim. Caraca. Tipo, mano, um monte mesmo. Daí, porra, mano, e o cara, ele não tem emprego, né? O pai dele vive da aposentadoria. E o maluco, ele basicamente, assim, não. Vive na miséria, né, mano? E ele tinha o canal dele lá. Um monte de gente, assim, mano. Eu sabia, né? Um monte de gente ia gostar do Rica Games voltar, tá ligado? E tinha o Live Pix, entendeu? Daí eu falei, porra, mano, depois que acabou a entrevista, ou na entrevista, não me lembro qual que foi. Eu falei, pô, mano, o Rica Games. Ele ia. Pô, Rica, você tá vivendo na merda aqui, mano. Se você quiser, você pode ver do YouTube, pô. Entendeu? Não, a Daí ideia em si ele. era nobre. A ideia em si era nobre, né? Sim, mano, e foi isso. Daí o Rica falou: Ah, mas eu não tenho conta de banco, eu não tenho como receber Pix, não sei o quê. Eu falei: Tá, mano, eu te ensino então. Eu ensinei ele a criar conta de banco, tudo. Ensinei ele, assim, a fazer live, tá ligado? E daí deu no que deu, tá ligado? Eu não tinha feito o julgamento do Rica como um cara que ia bater no pai, um cara que ia usar droga, tá ligado? Mas em nenhum momento passou pela sua cabeça que ele poderia fazer isso, não? Tipo, nem um segundo assim, nada.
Não, mano, porra, o cara não me deu essa impressão de maluco que bate no pai e cheira cocaína, tá ligado? Bom, porque Tipo assim, assim, o Rica, ele nunca foi um paragão de virtude, né? A gente tá falando de um cara que ficava no amigo batendo, então, né? é isso que eu tô Mas falando. assim, mas uma coisa, mas assim, uma coisa é o cara ser tarado e ficar batendo punheta na internet. Outra coisa é o cara o cara tipo fumar cocaína e bater no pai, tá ligado? Mas- Eu não vou chegar no cara assim e falar, olha, mano, tipo, eu não ia, tipo, sei lá, esconder do Rica que ele poderia, tipo, sair da miséria dele se ele quisesse, porque ele tinha as degeneração dele, tá ligado? Não é uma coisa assim que eu pensei, ele tem lá os bagulho de fetiche dele no Omegle, então ele deve ser um cracudo ou um cheirador que vai bater no pai, tá ligado? Não, Eu nunca assim, fiz esse julgamento dele. eu até acho a ideia de você tirar ele da miséria uma ideia nobre, muito, muito boa. E eu acho que todo mundo, né, ainda mais o cara na situação dele, merecia ajuda. Só que o que eu tô querendo dizer é assim, cara, não tinha um indício assim de que ele poderia ter esse comportamento, porque assim, olhando o Iceberg, o primeiro de todos, cara, aqueles papos dele que ele teve lá, aquela conversa lá, cara, era muito estranho, cara. Aquilo lá já eram indícios muito fortes, cara. Entendeu? Que ele tinha algum tipo de desvio. O fato dele, por exemplo, ficar no Home TV lá, se tocando lá pra um monte de gente, entendeu? Aparecer criança, mulher, qualquer um aparecia lá, o cara não tirava a mão. Entendeu? Então já era estranho. Então ele tinha uns desvios muito fortes assim. Mas a ideia de ajudar ele eu não acho que é uma ideia ruim. Só acredito que Uhum. botar pra fazer live era meio que Eu tô total terror, ligado, né? mano. Era Eu um tô ligado. total terror. Na retrospectiva, mano, realmente um monte, assim, de coisa, assim, velho, que poderia. Mas é que assim, mano, eu tava assim naquela fase de, pô, mano, é o Rica Games, mano, lenda da internet, tá ligado? Porra, mano, o cara é. Tá ligado? Eu tava meio que no otimismo, entendeu? Eu tava nesse otimismo. Mas, ó, dentro desse lance de fazer live, eu ainda acho que poderia fazer. Só que o Rica, ele desde o começo, cara, eu avisava. Esse cara é um cara que ele precisa de vigilância 24 horas por dia. Então, Sim, assim, mano. se ele fosse fazer live, ele precisava de uns mods, uma galera forte ali. E eu tinha indicado pro Rica botar mod, tá ligado? E quando o dinheiro da arrecadação tava chegando, tá ligado aquela arrecadação lá de 14 mil? Sei. Então, originalmente o dinheiro tava indo na conta do irmão, tá ligado? E o irmão, assim, ele repassava pro Rica assim, o dinheiro de boa, tá ligado? O irmão do Rica, eu entrei em contato com ele, ele nunca falou, o Rica, você tem que tomar cuidado com o Rica, dar dinheiro na mão dele. Ele nunca falou nada assim, tá ligado? Então, porra, se o irmão do Rica, assim, tava feliz com a arrecadação, tava ajudando o Rica a receber o dinheiro, mano, tá ligado? Eu nunca, porra, o Você cara que não cresceu com ele suspeitou em não nada, via né? nenhum indício assim. Então, como é que eu, o menino Thomas do YouTube, ia fazer o julgamento, tá ligado? Que ele poderia virar o que virou aí. Sei. É, você acabou que você não suspeitou em nada. Mas ali, cara, eu acho que tinha que pegar na mão dele mesmo. Pegar na mão dele, entendeu? Tipo, chegar, ó, fulano de tal, você vai colocar como mod, na época que ele tava ali de portas abertas com vocês, né? Ó, esse fulano de tal vai ser seu mod, esse daqui também. Aí, Uhum. esse cara vai ficar aí te vigiando, tudo, te ajudando. Sim, E mano. pronto, né? Mas pior que eu fiz isso, mano. Eu botei lá como. Eu falei pro Rica lá como inserir os moderadores e eu botei lá pra ele colocar as pessoas assim que era de confiança, né? No caso, eu botei pra botar eu, Renan Play e o discípulo do Rica Games, né? Sei. E que essas eram as pessoas que era assim, que eu conhecia, que gostava do Rica, tá ligado? E o Rica, o que mais ele teve, cara, foi mão assim. Ajuda, apoio, assim, tá ligado? Porque quando o cara recebeu apoio financeiro, recebeu apoio com o PC, o irmão dele ensinava e ele dava conselho de como investir o dinheiro, tá ligado? O cara teve os moderador lá que cuidava do chat dele. O cara tinha todo o tutorial lá de como usar o LivePix, o cara sabia usar Live, o cara tinha o como ganhar dinheiro na internet, tá ligado? O cara recebeu ajuda pra criar o banco. O cara recebeu um monte de conselho de amigo, de família, dos tio, de mim, do Renan, tá ligado? Pra não ficar assim bebedendo em live, que ia dar merda. O cara recebeu tudo que é tipo de conselho, de ajuda que você pode imaginar, tá ligado? Mas o Rico, ele é um rapaz assim que, conforme o tempo foi se percebendo que ele é um cara assim que ele. Pô, ele, assim, nada adianta assim você dar ajuda e outra pessoa não querer ou não fazer esforço nenhum, tá ligado? Mas você não acha assim que, cara, por mais que tinha esse lado, também tinha outro lado, né? Tinha a galera que ia pesar na dele, né? Porque o Rica, ele é conhecido por isso, cara. Tem cara aí que se bobear até hoje.
desde o primeiro canal dele na internet, tá em cima dele, né? Os famosos Sim, enablers, sim. que nem você fala. Então tem uns caras aí querendo zoar ele, tirar uma com ele aí até hoje, né? E eu Sim, acho e que o isso era o que mais ia Rica. ter, cara, na live dele. Sim, e eu ajudei ele com isso. Eu ensinei pro Rica lá no LivePix, tá ligado? Que o LivePix tem uma moderação por IA, né? Você pode botar lá prompt pra botar, olha, automaticamente bloquear mensagens de ofensa, de pedofilia, disso aqui, tá ligado? E eu botei lá tudo a prompt certinho, tá ligado? Se você for ver as mensagens lá da live do Rica, das primeiras, né? A vasta, quase, mano, praticamente tudo era mensagem positiva, tá ligado? E não é só porque a vibe do Rica era diferente, que realmente era, né? As pessoas realmente gostavam do Rica. Mas também porque se tentassem mandar um donate assim, xingando ou tentando falar alguma merda, o Olive Pix bloqueava. Só que depois de um tempo ele tirou isso, né? E tirou por conta própria. Ele tirou por conta própria, ou não sei o que que foi, mano. Então, provavelmente alguém chegou lá no chat, a gente tá mandando mensagem, não tá chegando. Ele deve ter pensado no dinheiro, os caras estão mandando aí, não tá chegando, então vou desbloquear aí pros caras mandarem mais. Eu acho que aconteceu, na verdade, depois daquele escândalo lá que botaram que o Rica, ou não sei o que que foi que. Lembra lá que teve uma live que o Rica o donate mínimo ficou R$ 5.000. Ele ficou reclamando, Luciano Huck tá hackeando meu Live Pix, tá ligado? Foi depois disso, mano, que começou a aparecer, tipo, as mensagens, assim, muito pesadas. Então eu acho que depois daquilo, o Rick, ele deu meio que um reset no Live Pix dele, nas configuração. E Ou quando alguma coisa assim, cara. você foi na casa dele lá, ele tava cheiroso, assim, tipo, não tô perguntando se você cheirou o cara, mas ele parecia estar mais bem cuidado? Ou Ele tava bem, tava ele tava bem fedorentão já? cuidado. Ah, ele tava bem cuidado sim, mano. Ele não tava bêbado, ele falava normal. Pô, você pega lá a entrevista, mano, que eu fiz com ele, o maluco é outra pessoa Não, comparado sim. com o Rica de hoje, tá ligado? Sim, ele parece até mais limpo lá, realmente, isso aí. Aham. Que agora ele parece estar oleoso, inchado, né? Tá estranho. Sim, ele tá oleoso, inchado, ele tá com o braço infectado ali, velho, porque o cara, ele bateu no patinete, né? Você sabe a lore desse machucado do Rica, agora no braço? Eu tava Ele, reagindo ontem, eu vi lá uma craca no braço dele, feião. é que ele caiu do patinete, né? Daí ficou ferido lá, né? Nossa, E daí o Rica, ele não tem água em casa, porque ele não pagou a conta d'água. Ele nossa, escolhe não pagar a conta d'água, porque de acordo com ele, ele não toma banho e não bebe água de qualquer jeito, então ele não paga a conta d'água. nossa. Então ele chegou lá, não tinha nada pra lavar a ferida, ele ficava, tipo, ele ficou na live com o braço aberto. Daí os caras, assim, mandava tipo, donate, assim, dele pra ele, assim. Tá ligado que agora o Rica, ele não pede mais donate do Pix, né? É só bagulho de iFood, delivery, né? Porque ele não ganha o dinheiro do Pix mais. Mas daí, tipo, os caras mandavam assim por motoboy medicamento pro Rica passar, ele passava todo errado. Os Nossa, caras mandavam assim bagulho que parecia medicamento, mas era tipo, sei lá, acetona, tipo, desodorante, tá ligado? Em gel. meu Deus. Daí deu nessa merda aí, mano. Nossa. O braço dele tá preto, né? Tá tipo, tá uma Sim, craca mas eu preta acho que ali. tá uma craca. Mas eu não acho que tá literalmente infectado, não. Eu acho que é só uma craca mesmo. Tipo, é aqueles ralados assim, mas que ele não limpou É. direito e tudo, mas eu acredito que o braço dele não vai cair por causa disso, né? Não acredito que Sim, sim, sim. vai cair o braço, não. Bom, então, pelo que a gente tem até aqui, então você não sabia que o Rick ia ficar assim, desse jeito. Não passou nem pela sua cabeça. Nada, nenhum momento assim, tipo, cara, não teve. Não, em nenhum momento eu achei que o cara ia, tipo, pô, pegar o dinheiro assim depois que começasse a fazer live e ia bater no pai, cheirar cocaína, tá ligado? Porque assim, cara, tipo, vou dar a minha visão de tudo, né? Um cara que viu tudo por fora, mas que também Uhum. conhece o Rica Games e tudo. E tal. A primeira vez que eu vi o Rica Games foi num meme, né? Ele e o cachorro dele lá. E eu lembro que quando apareceu, eu falei, caraca, mano, maluco engraçado, assim, estranho. Mas eu pensei que ele já era streamer na época que eu vi. Eu falei, nossa, esse cara deve ser streamer, né? Tem vários memes dele aí, ele deve fazer live e tudo. Tá ligado o tio Will? Aham. Então, eu pensava que ele era um tio Will da vida, um cara que tem uns memes aí engraçados, virais, assim, mas que o pessoal não conhece muito porque, tipo, não tem aquele alcance todo, assim, né? Que eu acredito que o tio Will é isso, né? Ele tem um público forte ali, mas não é um cara tão conhecido. E aí eu pensava que era esse o caso do Rica, né? E aí eu falei, pô, Uhum. quando eu descobri que ele era um cara ali, neurodivergente e tudo mais,
Eu falei, nossa, caramba, né? Que loucura. Aí veio o Iceberg, e eu fiquei entendendo mais da lore dele. E, cara, com o Iceberg, falando de amigo mesmo, de coração, eu já vi ali que ele não era um cara pra fazer nada disso, entendeu? Tipo, a entrevista acho que até vai, como o endereço dele é público. Pô, da hora você dar o espaço pra ele falar, mas, poxa, ali, botar ele pra fazer live, eu já sabia que ia dar merda, cara. Porque eu não sei se é porque no meu canal tem alguns neurodivergentes, e eu já sei que, pô, os caras aí, se expor muito, os caras eles vão virar chacota. Eu não sei o que Uhum. é, entendeu? Mas eu sei que ali eu já vi que era um terrorzinho ali, ele, cara. Ali eu já fiquei sabendo que ia dar uma Eu merda tô ali, cara. ligado. Mas, de Aham. novo, eu não acho que o que você fez, tipo, o Thomas é um bosta e não sei o quê. Se você tá falando pra mim de coração que não, eu não sabia que ia ter nada disso, acho que você é um cara que quis ajudar só, né? Mas ali já era bem característico que ia dar uma bosta, cara. Eu tô ligado. É porque assim, primeiramente, assim, eu tava naquela fase assim de otimismo, tá ligado? Segundo, eu nunca, tipo, não é que eu forcei o Rica a fazer live, tá ligado? Eu falei pra ele, pô, mano, se você quiser, você pode ganhar dinheiro com live, tá ligado? Mas se você tá dando muito estresse, você pode só sair, entendeu? Eu tive conversa com o Rica no PV aqui do Discord mesmo, mano, falando, pô, cara, essas coisas de live aí tá dando merda pra ti, tá se sentindo obrigado a fazer live, essas coisas, você pode só parar. Geral vai entender, tá ligado? Mas assim, mano, a perspectiva, eu acho que eu falei em uma live, assim, no passado, acho que com. Assim, na época, assim, que tava começando, eu falei, pô, mano, o Rica, o sonho de todo mundo, velho, é poder ganhar dinheiro com a Sim, internet, tá ligado? sim. Você abrir uma live, ficar falando com seus inscritos e ganhar, tipo, R$ 500 por dia, tá ligado? Porra, mano, isso é o sonho de qualquer um. Oh. E o Rica, ele ia ter acesso a esse sonho, entendeu? Não, Eu. se ele fosse um cara, assim, como eu disse, normal, né? Ele tava, Uhum. hoje em dia já tava bem, cara. Hoje em dia já tava bem. Claro, claro. Já Aham. deve ter levantado pra ele o quê? Somando lá a 100 primeira. mil reais. 100 mil Cenzão, reais deu. cenzão, isso que eu ia falar. Sim, aham. Já deve ter levantado pra ele um cenzão e ele segue ganhando. Se ele fosse um cara inteligente, cara, soubesse investir esse dinheiro, pô, ele já tava bem já, cara. Já tava É, tranquilo. sim. Só que hoje em dia nem segue ganhando mais, porque aquele Pix GG dele, ele não recebe aquele dinheiro, tá ligado? É, o dinheiro tá indo pra onde? Então, o Rica, ele foi banido Do das LivePix. contas do LivePix e também foi banido do Nubank e do 99Pay, que era o serviço de banco que ele usava depois de ser banido do Nubank, né? Então ele não tem conta de banco, sacou? Ele não consegue pagar as coisas porque ele não tem nenhuma conta de banco mais, que ele foi banido de tudo. Então o que acontece? Esses Pix que estão aí é Pix que vai pra um cara, um enabler do Rica, e daí quando o Rica pede assim pra ele pagar um Pix, ele só manda. Então, tipo, sei Certo. lá, tem agora o atual é um tal de Júnior aí no chat do Rica, né? Então o Júnior ele criou esse Pix, passou pro Rica, ó, Rica, esse aqui é o seu Pix novo. Daí pra eu poder te ajudar, não sei o que. Daí o Rica bota na live dele, esse Júnior pega todo o dinheiro pra ele, e daí quando o Rica quer alguma coisa, ele só fala, ô Júnior, me paga um Pix aqui, tá ligado? Então o Rica ele nem tem mais, tipo, independência financeira a mais, entendeu? Ele E já até levou no. golpe do enabler antigo dele, É, isso que que eu era ia um tal de falar. Jacket. Não tem chance É. nenhuma de escamarem ele, né? Claro que tem, né? Já escamaram, pô, já escamaram umas 3 vezes já. Caramba, hein? Essas coisas aí. É, uma das escamadas mais famosas aí também, né? É o lance do Renan lá, né? De churrascar o Renan e o Vitor, Vitor, esse mesmo. O Renan e o Vitor serem escamados, não, serem churrascados lá por um, o por um PM Fernandes, é, Espírito Santo. PMzão lá chegar churrascando. E nessa daí ele foi escamado pra caramba, né? Ele perdeu quanto? 400 pila? Foi isso? R$ 400, aham. Caraca. E isso na época que ele tava, assim, com pouco dinheiro já, tá ligado? Nossa. É, mas cara, isso aí já demonstra que, tipo, mano, o cara é. Porque o cara pra acreditar numa história dessas, ah, não, vou chegar lá de ponto Uhum. 50, a cabeça dele não é boa. Ele não deu nenhum sinal, tipo, você não chegou lá na casa dele, falou alguma Nunca, coisa cara, e pô. ele não, tipo, alguma coisa muito neurótica, assim, tipo, cara, tá sabendo aí que o Bolsonaro e os Estados Unidos vão entrar vai brigar com o Brasil por causa de 3 latas de urânio, não saiu nada disso lá e ele acreditou? Não, cara, pior que não, mano. Eu nunca, assim, sacaneei com o Rica e ele, quando eu falei com ele, ele não parecia, tipo, um rapaz, assim, tipo,
Assim, vocês viram a entrevista, né, pô? O cara, eu conversei com ele naquela Não, na entrevista e entrevista também ele tava fora bem. dela. E também fora da entrevista, eu tive um papo com ele, tá ligado? Ele não me passou a vibe de um cara que, tipo, tinha problema de raiva, ou que, tipo, era bobão até esse nível, ou de um cara, assim, que ia cheirar cocaína ou bater no pai, tá ligado? Não, Tom, mas aí você tinha que ter feito o exame de peixe, cara. Tinha que ter feito o exame de peixe. Você sabe como faz o exame de peixe? Exame de peixe? Como? Você tem que jogar a isca, porque você não pode examinar o peixe dentro da água. Você joga a isca, o peixe sai da água, aí você tá tudo bem com o peixe e joga ele na água de novo. Então o que você tinha que ter feito, cara, é que é difícil agora, né, também. Eu entendo você, cara, no calor do momento ali, na emoção, cara. Pô, né, eu entendo. Mas ali você tinha que ter jogado uma lorota na cabeça dele, pra ver se ele acreditar nesse negócio absurdo, já é um indicativo, entendeu? Porque é um negócio que eu falei já num vídeo meu, entendeu? Maluco, cara, é igual criança, né? Tipo, se o cara é meio divergentezinho assim, é perigoso deixar sozinho, desacompanhado, né? E o caso do Rick eu acho que é ainda pior. Porque ele tem esquizofrenia, né? Ou não? Não. Ele não é, ele não é diagnosticado. Não, isso é o maior falário do Rico. O Rico não tem esquizofrenia, ele não tem nenhum sinal de esquizofrenia. Isso aí eu não sei de onde que tiraram. Você compara o Rick, inclusive, com o Arthur Isvael da vida, o Rick é muito mais ciente que um Arthur Isvael e uma Ministra Electron, tá ligado? Ele não tem nada de esquizofrenia, não. Mas ele não tem, tipo... Assim, ninguém sabe o que ele tem, mas alguma coisa ele tem. Sim. Tá. Ele tomava remédio pra bipolaridade, é o que a gente sabe, tá ligado? Certo. Um cara que já tem esse indicativo, como eu disse, era meio suspeito aí jogar ele na net. Mas assim, agora, o jeito que ele tá, pelo que eu tô vendo, assim, sempre que eu entro ali na live dele, eu acredito que ele bebe água, né? Em algum momento do dia dele ele deve beber água, que senão o fígado dele já tinha ido pro lixo, né? Talvez. Eu acredito que ele beba água. Você acha que ele tá num caminho, assim, de autodestruição? Ele vai terminar no IML, é isso que vai acontecer com ele. Ou no ML ou internado, ou a melhor opção, né? Seria, sei lá, o PC dele quebrar, não poder fazer live mais, tá ligado? E a família dele, assim, não intervém mais ali, deixou ele ali pra Deus dará. Cara, o irmão dele, o Renato, Certo. ele chegou não ajudar, mas ele chegou a intervir, né? Ele que tirou o pai do Rica da casa, ele que fez lá o muro na varanda do Rica pra ele não ficar lá, tipo, sendo atormentado e batendo pra mulher que passava na rua, entendeu? E o irmão dele, ele ficou cuidando do Rica em algumas lives dele depois, né? Tipo, meio que atrás dele, assim, né? Pro Rica não fazer muita merda. E cada live durava só 1 hora, assim. Mas depois de um tempo ele saiu, né? Não pode cuidar as 24 horas por dia. Isso, ele tem a vida dele. Mas essa, tipo, foi a única, assim, intervenção mesmo, né? Que foi a do Renato. Bom. E agora você acha, assim, cara, que no futuro, assim... Você acha que o Rica dura mais 2 anos fazendo live? Se ele ficar do jeito que tá agora? Cara, é difícil prever, mano, porque, tipo... Sei lá, cara, mas eu não vejo isso, tipo, durando muito tempo, tá ligado? Então, sei lá. Existe mais argumento a favor de que, tipo, ele vai parar de fazer live por um motivo ou por outro nos próximos 6 meses do que acreditar que ele vai, tipo, virar um blusão, assim. E ele Tipo, já tá há bastante perpetualmente. tempo, né? Ele já tá há bastante tempo fazendo live, né? Tá, aham. Ele tá Mas isso aí um tá ano cada já? vez Um pior, ano não, mano. né? 7 meses, eu acho. Mas a questão, mano, é que o Rick, ele só faz live por dinheiro, né, você tá ligado? Sim. E o Rick, ele não recebe mais dinheiro mais, tá ligado? Ele tá basicamente só fazendo live pra mandarem iFood pra ele, entendeu? Quando ele vai ficar nesse ciclo, assim, de ser escamado por moderador, vai chegar uma hora que não vai ter mais iFood, mais live, ele vai parar de... Ou então vai fazer uma merda muito grande, ou vai acabar morrendo, ou vai ser preso, ou vai parar de fazer live porque não tem mais incentivo, né? Tipo, o Rico, ele é um cara que ele não tem... Porra, mano, as lives dele agora, mano, é literalmente mendigo virtual, tá ligado? Ele só fica pedindo a minha entrega de iFood. E ele só come o que os caras mandam pra ele, tá ligado? Então ele fica o dia inteiro sem comer, abre live pra se alimentar. E daí, como ele só come o que os caras mandam pra ele, os caras eles ficam de sacanagem e mandam, tipo, pacote de cebola crua pro Rica comer, tá ligado? E ele realmente comeu um monte de cebola crua em live, cara. Em mais de umas 3 lives ele ficava lá comendo cebola crua, assim, que mandavam pra ele. Nossa, cara. É uma decadência absurda, mano.
O cara, assim, ele tinha toda... Porra, mano, o cara, ele tinha o sonho, assim, de praticamente todo brasileiro, né? Que é ganhar dinheiro com a internet. O cara tinha um monte de gente que gostava dele, entendeu? Mas ficou nessa merda aí, mano. Cara, assim, olhando a situação do Rica agora, chega a dar um pouco de dó, assim. Mas no fundo, assim, você não acredita que, tipo. Cara, porque eu vendo, eu acho que ele vai continuar, cara. Eu acho que ele vai continuar. Porque se antes ele não tinha dinheiro pra nada, agora ele tá tendo dinheiro pra alguma coisa. É só ele continuar Então, pagando a conta de luz e ele vai continuar, entendeu? tem isso, mano. E outra, mesmo que ele pare, você não acha que alguém vai chegar lá, ô Rica? Porque é o entretenimento dos caras, entendeu? É o entretenimento dos É o caras. brinquedinho dele, eles não querem É, desistir, tá ligado? O Rika, mano, ele quase parou de fazer live se não fosse aquele Lord Strummer lá, mano, tá ligado? Tipo, foi o Lord Strummer lá que introduziu o Pix GG, ajudou ele a criar o 99Pay, tá ligado? Depois daquela saga lá que ele perdeu o Live Pix no Nubank, ele ia parar de fazer live. então. Só que daí trouxeram ele de volta, né? Então, eu acredito que vão sempre dar um jeito de dar dinheiro na mão dele pra ele continuar fazendo live, cara. É, mano, esse que é o foda, velho. Enquanto ele estiver vivo, vão estar ali cutucando ele. Sim. E digo mais, cara, ele vai continuar puxando briga com as pessoas também. Porque se ele é um cara bipolar, talvez isso mesmo dele seja um lance de bipolaridade, cara. Porque já teve momentos da live dele que, tipo, ele parecia ser um cara legal. Por exemplo, teve uma vez que ele tava na live e ele falou assim, tava com o pai dele, vou sacar um dinheiro aí pra pedir uma pizza lá pra nós. Já viu? Que tá ele e o pai dele? Aham. Então, tipo, esses momentos assim fazem parecer que ele é um cara legal, né? Mas é o que eu tô falando, entendeu? Tipo, ele tem dois Ricas. Tem o Rica na moral, que é o Rica que vem, fala de boa, e tem esse Rica maluco. E os caras Aham. ali da live dele, pelo que eu vejo, eles querem tirar a todo custo o Rica maluco, né? Ali do Sim, sim. saco. E eu, assim, olhando no geral, eu acredito que além de ser um cara meio neurodivergente, ele também tem algum probleminha a mais ali, porque, tipo, como você disse, o cara comer cebola crua, tá ligado? Porque, tipo, Sim, pra sim. ganhar uns piques assim, a gente já faz umas graças na live, né? Acho que eu mais que você, né? Você, a sua live é mais moral. Mas enfim, a gente faz umas gracinhas. Agora o cara não, mano, cebola crua. Tipo, ele paga umas humilhação muito ferrenha por live, né? O lance do Veveco também, de ter chamado um Veveco lá, essas coisas aí pesadas. Só mostra, tipo, o caminho que ele tá tomando, né? Uhum. Enfim. E ele não paga conta de luz, não, cara? Ele paga, ele paga. Ah, tá. É. Sim, é como eu disse, tipo, o Rika, ele passa assim pros cara pagar os Pix dele, né? As contas dele eles pagam, né? Com o dinheiro que eles recebem na live dele. E esses caras aí, né? Como eles são, tipo, enabler, eles não vão deixar de pagar a conta de luz. Eles não querem perder o brinquedinho, tá ligado? E o que eu tô vendo dele é que ele tá seguindo um caminho parecido com o do Blusão, cara. Por isso que eu acho que vai ser muito difícil ele parar. Tem Sim. cheirão de caras ali que se divertem ali, tipo... Com ele é o brinquedo, é a diversão da noite dos caras. O Ah, Blusão é sim. a mesma coisa. Tipo, só que o Blusão, eu acredito, né? Que o Blusão, ele soube surfar, ele sabe surfar a onda. Ele sabe que, tipo, o chat vai doar ali só pra falar merda pra ele não liga e ele surfa a onda, entendeu? De bizarrice. Uhum. Agora, o Rica eu não sei, né? O Rica é um cara, como eu disse, o Blusão, até onde eu sei, não tem nada na cabeça, né? O Rica tem, né? Aham. O Blusão, ele é um cara, assim, que ele... A existência dele se resume em fazer, tipo, conteúdo de choque pra ganhar donate de, assim, de... no hype ou de raiva, tá ligado? Sim. Ele é o cara, assim, que ele come merda, sanduíche de merda, pra poder ganhar view e poder tirar dinheiro com isso, tá ligado? Eu acho que o Blusão, ele tem um grau, assim, de neurodivergência ou de doença mental, porque, assim, até onde que você se humilharia pra ter dinheiro, tá ligado? Mas o Blusão, ele é claramente, assim, mais consciente do que o Rika. E o Blusão, ele fez um monte de merda na vida dele. Mas ele ainda tem, tipo, uma bússola moral, tá ligado? O Blusão, quando uma mulher dele lá ficou toda louca, assim, quebrando os móveis, ele ligou pra polícia falando pra eles ir lá, que ele não ia bater em mulher. O Blusão, ele nunca, tipo, fez, assim, agrediu alguém fisicamente, assim, por raiva, ele nunca, quer dizer, até onde eu saiba, né? Mas ele também nunca, tipo, bateu no pai, algum familiar, assim, tá ligado? O Blusão, ele é um cara que é todo problemático, mas ele tem uma bússola moral básica, entendeu? O Rick, ele é um cara que ele é movido apenas pelas reações químicas do cérebro dele, entendeu? Bom, entendi.
Cara, mas assim, é o que eu tô falando, ele tá lembrando muito o blusão na época que, tipo, que tem vários blusões, assim, na internet. Tem um blusão inicial, tem um blusão que a galera gostava e tudo. E o blusão chegou uma época que ele era um dos caras, assim, mais hateados. E o blusão viu isso e usou a favor dele. E o Rico, acho Sim, que, sim. tipo assim, o Rica não tá fazendo a mesma coisa, que eu não acho que o Rica tem consciência disso. Eu não sei o que o Rica vê, o que ele faz na internet quando ninguém tá vendo, né? Acredito que não coisas muito boas, né? Mas ele já apareceu, por exemplo, no Ramsés. Você viu? O Ramsés fez vídeo falando dele, né? Do Rica, É. claro. E acredito que isso aí vai dar mais engajamento, cara. Foi aquilo que eu falei também. Agora, tudo que fala dele, isso aqui falando dele, cara, é engajamento pra ele, entendeu? Todas as coisas que tá sendo feito, que tá sendo dito, é engajamento pro cara. E ele vai continuar tendo esse engajamento até, sei Sim, lá, sim. cara. E se ele sumir da internet agora, no auge, é mais engajamento pra ele também, entendeu? Então tudo é engajamento em volta do Rica Games, né? Aham. Sim, mano, o Rica, mano, ele é tipo. Se eu fosse assim, tipo, um cabaço, eu ia fazer um monte de vídeo assim, tipo, de mini iceberg de cada novidade do Rica pra farmar, tá ligado? Porque tem muita coisa do Rica, assim, velho, que é tipo uma máquina, assim, de farmar conteúdo, entendeu? Se o Rica realmente continuar, eu consigo ver, tipo, uns canal, assim, tipo, de content farm, tá ligado? Em volta do Rica Games. E o Rica, mano, ele tem essas fases dele, tá ligado? Que é tipo um ciclo. Por exemplo, primeiro ele chega em live e não ganha donate nenhum, tá fora do hype. Daí ele vai lá e faz uma merda muito grande, entendeu? Uma merda muito grande, assim, em live. E daí com essa merda muito grande, alguém faz vídeo dele e começa a entrar um monte de view, começa a entrar o hype e um monte de donate, né? E daí o Rica, ele quer tentar restaurar a imagem dele, ele faz uns vídeos assim de boa, umas lives assim fingindo É, ser gente live. boa, tá ligado? Tipo, aquele bagulho lá, velho, aqueles vídeos dele lá, tipo, de vlog do Espírito Santo que ele fez depois lá da... Pô, foi depois do bagulho lá de pedofilia, tá ligado? Então daí ele faz uns vídeos, umas lives assim, fingindo ser de boa. E daí depois ele volta, tipo, a não ganhar porra nenhuma de donate, ele faz uma merda muito Ele se grande, ele fica nesse revolta. ciclo, entendeu? É nesse ciclo assim. Ele se Só que a revolta. cada vez o Rica, ele é um cara que ele devolui, tá ligado? Ele, tipo, o Blusão, assim, ele é um cara que teve uma decadência, né? Porque, pô, o cara já foi no pânico, assim. Mas, pô, mano, quando o Blusão, ele tem uma fase, assim, de hype, ele ganha bastante donate, tá ligado? Ele consegue converter aquele hype em uma condição de vida maior, tá ligado? Embora seja decadente, mas ele consegue, tá ligado? O Rica não. O Rica, a cada polêmica, ele fica pior. Agora, ele não consegue nem farmar Pix com os hype dele, não, tá ligado? É, complicado, ele tá num caminho destrutivo, né? Mas assim, Sim, cara, mano. eu acho engraçado que teve uma live que, tipo, teve umas lives meus na sequência aí dessas coisas pesadas, que mostra que ele tem um certo tipo de consciência. Que é, tipo, teve live dele chorando, né? Que tudo que mandava lá ele começava a chorar e não saiu uma lágrima. E, tipo, aquela coisa meio pra pegar o pessoal, emotional baiting lá na galera. Ah, sim, mano. O Rica, ele é um cara, mano, que, tipo, as pessoas, elas não... Muita gente ignora isso porque eles pensam, ah, o cara... Ah, ele deve ser PCD, não sei o que, tá ligado? Mas o Rica, ele é um cara, assim, que ele é um cara, assim, que mente pra favorecer ele, tá ligado? Ele é capaz, assim, de Não, ele mentir tem quase que maldade. de forma compulsiva. É, mano, o Rica, ele falou, pra você ter uma ideia, ele falou numa conversa vazada com o Strummer, que ele finge ter raiva dos donates xingando ele pros caras continuar doando, entendeu? Então ele tem até uma consciência nesse nível, entendeu? De, tipo, sabe, Sim. de farmar que nem o blusão, Não, entendeu? isso aí foi o que eu falei, cara. Todos os vídeos que eu fiz falando do Rica Games, eu falei assim, cara, acho que foi vacilo do Thomas, do Renan, ter chegado aí no cara e tudo, que, Sim, sei foi. lá, eu acho que tava meio na cara que ia dar merda. Mas tudo bem, vocês estão falando que não sabiam. E, tipo assim, cara, só que o Rica, ele tem maldade também. Ele tem culpa na história. Porque o negócio é, tipo... Como eu disse, teve muita gente que eu vi fez vídeo falando do Rica, né? Teve uns canais aí, tudo que fizeram vídeo falando do Rica. E, tipo, o que eles falavam era, tipo assim... Ah, o Rica Games, tudo é um bosta e tal. Outros, tipo... É que eu não vi outros falando isso, mas, tipo... Sei lá, se teve alguém mais falando isso, também colocava a culpa em você, no Renan. Só que eu, cara, tentei falar dos dois lados, porque eu acredito piamente, cara, que o Rica tem maldade também com ele. Ele sabe o que é certo e errado e ele, muitas vezes, Sim, mano. O desvia, né? Rica, mano,
cara assim que as pessoas atribuem ele como uma pessoa incapaz de fazer, de determinar o que é certo e errado. E tem muita gente assim que passa pano pra tudo que ele faz e atribui culpa das coisas que ele faz a outra pessoa que devia ter cuidado dele, tá ligado? Como se ele fosse uma criança. Mas o Rick, ele é um cara que, pô, ele não é esquizofrênico, entendeu? Cara, isso é muito Ele comum pra tem. PCD, você não acha, não? O quê? Tipo, esse negócio de achar... De infantilizar o PCD num ponto de ele Ah, não sim, ser mano. responsabilizado pelos atos. Tipo, Sim, isso mano, acontece e muito. tem muito cara assim que é PCD ou tem, tipo, alguma coisa e eles se aproveitam disso, tá ligado? Pô, mano, o que eu já vi, tipo, o relato de um amigo meu que falou que tinha um colega autista lá, mano, na sala dele, que ficava apertando as bundas das meninas na sala, porque ele sabia que elas não podiam fazer nada, porque ele era autista, tá ligado? Então ele podia se safar com qualquer merda. O Rick, ele é meio que tem alguma consciência disso. Ele sabe que as pessoas passam pano pra ele, entendeu? Eu já vi comentário de gente na internet, mano, falando: pô, mano, eu odeio o menino Thomas. O menino Thomas transformou a lenda da internet Rica Games em um blusão 2.0. Mas, pô, mano, como que eu transformei o Rica em um blusão 2.0? Eu forcei ele, tipo, a fazer as coisas dele, tá ligado? Tipo, é uma coisa assim, mano, que o Rica. Não tem como você, assim, ganhar quando se trata do Rica ou qualquer interação, tá ligado? É por isso que, tipo, eu, por exemplo, aquele vídeo lá meu, velho, sobre o caso do Rica, o iceberg, é a última vez que eu falo dele em vídeo, em live, só, assim, só uma vez a cada lua azul, tá ligado? Porque o Rica, ele é um cara, assim, que ele faz um monte de merda detestável, ele é um cara, assim, que é completamente imoral. E talvez eu acho que ele é o feijão humano mais pesado, assim, mais degenerado da internet brasileira. Mas independentemente do que ele faz, ele pode assassinar alguém, tá ligado? E as pessoas sempre vão passar pano pra ele, agindo como se ele fosse incapaz. E o Rick, ele fica nessa onda aí também, tá ligado? Porque tem público pra isso, né? Tem público pra isso. É. Tipo, tem uma galera que quer ver ele descendo a ladeira abaixo mesmo, cara, ali no É, canal. mano. E tipo, se o Rick ele é incapaz, tá? Ele é incapaz até que nível, entendeu? Tudo que ele faz dá pra passar pano, ele é incapaz de ter uma moral básica, porque, porra, mano, eu não sei se você já conheceu, tipo, alguma pessoa assim com síndrome de Down ou que tem um autismo muito alto. Cara, doença mental, a não ser que seja um bagulho tipo esquizofrenia, não é uma coisa que vai determinar a moral da pessoa, tá ligado? Sim. É, tem gente ruim que tem autismo, tem gente ruim que tem síndrome de Down, tem gente ruim com tudo. Sim, Assim mano. como tem gente boa, né? Enfim. É o que eu falei, cara. O Rica, ele. Tipo, apesar da condição, ele consegue saber o que ele tá fazendo que é certo e o que ele tá fazendo que é errado. Sim, E, sim. cara, foi o bagulho que eu te falei, entendeu? Te falei não. Eu falei nos vídeos. Que, cara, o lance do Rica, ele dava sérios indicativos de que a moralidade dele não era boa, cara. Que assim, ele ser tarado, cara, beleza, mano. O cara tarado vê lá os bagulhos dele quieto na dele. Ele não vai atormentar as outras pessoas, entendeu? Ele não vai fazer Aham. isso num Homem TV da vida, com, tipo, criança podendo aparecer, com mulher, com gente, assim, normal vendo as coisas, se traumatizando. E isso já dava um indicativo muito forte, cara. O lance mesmo daquelas conversas estranhas que ele teve, cara, já mostrava muito sobre ele. Tipo, tem coisa assim que eu não falo, que eu tenho medo de levar processo, cara, mas eu acho que ele não chegou aí nos code points aí da vida que ele não deve saber, cara, com todo respeito. Tipo, porque ele não deve ter noção Uhum. de como faz pra acessar esse tipo de conteúdo. Uhum. Que se ele tivesse noção disso, cara, eu acho que ele já tinha chegado. Todo respeito aí. Tô ligado. As conversas que ele teve lá com a guria. Guria não, né? Mas com aquele perfil fake lá, cara, já mostrava muito, cara. Aquilo lá era muito É, descarado. mas aquilo lá, velho, tipo, primeiro, eu cheguei a falar no iceberg, mano. Aquele bagulho lá, tipo, nunca é mencionado, assim, de menor de idade. A galera suspeitava que era fake na época ainda. E, porra, mano, é um bagulho, assim, velho, de, cara, 20 anos atrás, tá ligado? Porra. Ou não sei quanto tempo atrás ainda, aquele vídeo. Então, cara, mas 20 anos atrás, cara, ele já tá daquele jeito, imagina hoje, cara. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Se há 20 anos Uhum. atrás o cara já dava aqueles indicativos, cara. Entendeu? Imagina hoje, mano. Mas aí você já parte do pressuposto que ele fica pior conforme o tempo, tá ligado? E isso é algo que eu não acreditava, entendeu? Não, eu entendo. Pô, Eu entendo que você não uhum. acreditava nisso. As pessoas tendem a evoluir, né? Mas no caso dele, cara. Por exemplo, você foi lá na casa dele. Se a casa dele tivesse um ambiente limpo e tudo.
E já mostra muito sobre as pessoas, né? Por mais que ele em si Uhum. tava limpo, né? Ele em si limpo, tipo, ok, né? O cara tá se cuidando e tudo. Ele realmente não tinha uma situação de vida Aham. fácil, então dá pra entender que a casa também não era muito bem cuidada. Mas uma coisa é sua casa tá, tipo, danificada ali, estrutura. Outra coisa tá cheia de inseto, essas coisas. Quando você foi lá, você notou os insetos ou, tipo, não tinha na época? Os insetos, eu notei as traças. Então. E, tipo, Uhum. como eu tô falando, né, cara? É um negócio que já dava indicativos. Mas assim, de novo, eu não vou jogar. Como eu falei, eu acho que o que você fez foi tentando ajudar, então quem tá te jogando aí no fogo, cara, também tá sendo idiota, né? O que você fez foi tentando ajudar. Por mais que assim, às vezes zoam, né? Eu sou um cara que zoa muito disso, mas. Como eu disse, eu acredito que se você fez tentando ajudar, cara, você não merece ser jogado aos lobos e tudo mais, né? Até porque já não é a primeira vez que eu. que eu defendo o menino Toso aí com a Jace Berg, né? É, qual que foi a outra vez? Cara, tá vendo? O cara nem lembra. O cara chegou na fama e o cara não lembra, né? Brutal. O cara não lembra lá o bagulho lá do. Teve lá do NVP naquela época antiga, hein? Do iceberg que você fez, que no final você botava o Hernani lá de bandido lá. Ah, sim. Ah, aquilo lá, velho, caralho, mano. Não, aquilo lá, velho, porra, mano, aquilo lá foi foda, mano, porque eu nunca esperava que o vídeo ia viralizar e eu botei o Hernani no carreira no final do iceberg, como se fosse, tipo, um psicopata serial killer, com a expectativa de que as pessoas que iam assistir eram, tipo, a galera do NVP, tá ligado? Ia levar na brincadeira. E daí, tipo, viralizou o bagulho e tinha gente nos comentários perguntando, nossa, quem que é esse Hernani aí? Parece um monstro. Tá ligado, mano? Daí eu tive que remover, velho, na edição do vídeo, tá ligado? Tipo, caralho, mano. É antigo isso aí, mas foi engraçado. Não, isso aí é old, caralho, mano. Isso aí faz. Acho que faz 2 anos já isso aí. Já, essa parada. Ah, isso aí faz 2 anos já. Faz uns 2 aninhos aí brincando já. Sim, mano. E daí, tipo, no final, assim, mano, a gente botava os áudios, assim, dos funcionários do Hernani relatando o abuso. E daí era, tipo, o Thiago Saquarema, os outros caras lá, tá ligado, do NVP, assim. Caralho, mano. Antigão isso aí. Nossa, mano, não sei como é que tinha gente que acreditava, velho. Tipo, os caras falando assim do Hernani, tipo. E, tipo, eu entrei no quartel-general do Nova Vertente Produções, tinha uma estátua dourada do Hernani. Eu fui recebido pela. Tipo, caralho, mano, os caras. Mano, não é possível, mano. É porque Tipo, cara. eu acho que a galera acredita pelo mesmo motivo que, sei lá, pra eles é como se eles estivessem vendo um iceberg de seitas, entendeu? Tipo, É, quando é um completo mano. desconhecido pra você, se falarem qualquer coisa da pessoa, você vai acreditar, entendeu? Ainda mais Sim, no vídeo esse do que YouTube. esse que é o problema de ironia, mano. Tipo, se eu falo pra você, Superbra, que eu acho que devia ser legal na lei você invadir uma casa de idosos e peidar na boca de cada idoso, você sabe que eu tô zoando, né? Porque você me conhece o suficiente pra saber que eu tô zoando. Mas se eu falo isso em live e tem alguém assim que não conhece o meu canal, assume que eu sou um psicopata, tá ligado? Mesma coisa com foto do Pol Pot, por exemplo. Tem gente que fala que achava que eu era comunista, tá ligado? Por causa da minha foto, sendo que é só por zoeira, tá ligado? É daí que sai os terror aí. Daí que sai os total terror. É, mano. Não, eu tenho medo, mano, que tipo no futuro eu vou ter que fazer rebrand do meu canal, velho. Tirar os bagulho de Pol Pot, mano. Ah, não precisa não, cara. Não precisa não. É, Não dá mano. nada. O lance, cara, agora. É. Você acha assim. O que você acha que vai ser o futuro do Rica? Você acha que vai acabar, vai minguar, daqui vai descer, o pessoal vai parar de falar? Ou ainda vai durar uns bons anos aí, tipo, se ele continuar fazendo live assim? Porque pode ser que daqui a uns 3 meses ele tá lá fazendo live pra 15 caras assistir ele, né? Aham, sim, sim. Mas, cara, eu não sei se é possível dizer, mano, qual vai ser o futuro dele, mano. Porque os enablers vão manter ele na ativa, tá ligado? Porque o Rica, mesmo se ele não ganhar dinheiro em live, mano, o foda é que ele não tem emprego, entendeu? E eu nem sei se ele recebe auxílio do governo porra nenhuma. Então, a vida dele basicamente depende da live. E os enablers vão continuar doando só, pelo menos só pra ele pagar a conta de luz e internet, tá ligado? Entendeu? Então, a coisa que vai realmente parar o Rica é ou ele acabar quebrando o PC, que ele falou que ia quebrar o computador numa live uma vez. Tem chance. Embora provavelmente seja mentira, né? Ou então o cara ele morrer assim, velho, tipo de. Tipo, ou de overdose, ou de cirrose.
Ou tipo, ou até assassinado, né, mano? Porque o Rick, ele sofreu a ameaça lá do cara da... Quer dizer, não vou dar detalhe, né? Mas ele sofreu umas ameaças, mano, tipo, na cidade dele. Então, isso aí é um negócio que eu ia te perguntar também, cara. Que história é essa aí? Tipo, dá pra falar? O que dá pra falar? O que é pra falar? Então, mano, eu deixei isso de fora do iceberg, né? É porque é um assunto muito sensível, né? Mas basicamente o Rika, nas lives dele, ele fala assim, né? Dava alguns detalhes até que bem grandes sobre o tráfico de drogas na região. E deu a entender que ele teve uma treta com esses caras. É só isso que eu vou falar, tá ligado? Certo. Você acha que tem chance de levar um salve, então? Eu não sei, mano, mas eu acho que assim, eu acho que o Rika ele tomou um apavoro, entendeu? Então ele não vai, eu não acho que nada vai acontecer a não ser que ele faça alguma coisa muito estúpida com esses caras de novo, entendeu? Ah, se ele tem consciência e mínimo de consciência, ele não vai mexer com os caras. Ele é ligeiro, tá Sim, ligado? sim. Ele é ligeirinho. Mas lá onde ele mora era favela, cara? Tipo, Ele mora em um bairro que é perto de um morro, tá ligado? certo, É a avenida entendi. principal do bairro, então polícia chega lá sim, tá ligado? Sei, Eu tinha nego falando, a polícia não chega onde o Rika mora. Não, chega assim, tá ligado? chega. Só que ele mora assim, meio que numa avenida e perto dela tem um morro, tá ligado? E daí aquele bairro dele É é meio tomado. que uma área. É tipo uma. O bairro dele, a avenida que ele mora, fica meio que na divisória entre o território de duas facções Putz! no bairro dele. Então tem o morro lá que ele. Eu não vou dar detalhe, mas tem um morro lá que é dominado por uma facção. E daí, tipo, desce um pouquinho, tem uma vizinhança lá que é de outra facção, tá ligado? Nossa. Caramba, hein? Meu É. irmão. Nossa. É. Cara, uma merda que eu acho que pode acontecer também é de gente indo lá na casa dele, né? Isso aí também pode dar merda, né? Tipo, tem uma galera indo lá, batendo palma, chamando ele e tudo. Uhum. Isso aí tem chance de dar muita merda, né? Porque se for gente armada lá, ou ele mesmo, né? Ele pegar alguma coisa pra se defender lá, isso aí pode dar uma merda do caramba, né? Sim, sim. Esse é um dos problemas dele ter o endereço vazado. Aí não é nem culpa sua, né? Aí é realmente já antigo isso aí, que pode dar merda. Mas agora que ele tá aí, voltou na ativa, tem mais chance de gente lá, né? Ah, sim, mano. O próprio Vitor, por exemplo, tá ligado? Então, teve esse Vitor aí, por exemplo, que já agrediu ele, né? Tipo, por mais que o Rika Sim. seja meio babaca, assim, não se justifica, cara. Como eu disse, o cara é meio... Não, isso daí já é longe demais, mano. O Rico, É, eu acho que ele. O Vitor, eu acho que ele deve ter algum problema também, mano. Em inglês, existe uma gíria pra isso, que é A-Logger. Que é uma pessoa que tem um ódio irracional contra feijões humanos e low cost, tá ligado? Como se quisesse provar ser melhor que um cara que é esquizo na internet. O Vitor eu sinto que é isso, tá ligado? Tipo, o Rika Games, por mais que ele seja, tipo, um cara, tipo, completamente detestável, tipo, eu não consigo, tipo, ver um ódio, assim, muito grande dele, tá ligado? certo. Mas o Vitor não, o Vitor ele tem sangue nos olhos, tá ligado? Ele falou que vai atormentar o cara até ele morrer. Ai, meu Deus. O Vitor, mano, ele é tipo o vilão do Rika Games, mano. O cara, ele agrediu ele em público. Foi ele o cara por trás lá do PM Fernandes, que recebeu os R$ 400, Nossa. tá ligado? Ele que foi o cara, assim, que gravou o Rika na varanda, né? Tipo, mano, o Vitor, ele é o cara, assim, que ele se dedica, mano, pra enviar... Pra fazer merda com o Rika. Ele que enviou lá, mano, os iFood lá, velho, pros motoboy marcar o Rika, mano. Tá ligado? É capaz de acontecer com o Rica a mesma coisa que aconteceu com o Frederic Roger, tá ligado? Ai, buzinaço lá na frente da casa dele. Coitado. Buzinaço, não. Com o Frederic Roger, os caras tacaram bomba, mano, na Nossa. casa dele, mano. Nossa, coitado. Eles tentaram entrar na casa do Frederic Roger, tá ligado? Só que a casa do Frederic Roger tem um muro e tem 2 andares. O Rica não, mano. É uma porta quebrada, mano. Nem trancar ele consegue direito, mano. Nossa. Vai dar muita merda isso daí de motoboy, velho. Coitado. Coitado. Então, é nessas horas que eu sinto pena, cara. Eu não consigo sentir pena, mas é assim, sei lá, mano. Não, É talvez foda, né? você não consiga mais, que, como eu disse, você já passou aí o terror, né? Você já passou o terror e o cara não consegue. Ah, sim. Mas eu sinto pouquinho, mano, porque o cara, sei lá, cara. O cara tava, tipo. Assim.
beleza, é um cara babaca, de atitudes babacas. Mas será que precisa de tudo isso, mano? Saca? Tipo. Enfim. Assim, mano, eu não consigo ter pena, assim, de um cara que bateu no pai. É, E, isso tipo, também é tá ligado? Eu não consigo sentir pena. Eu nunca aprovaria uma ação dessa, né? Óbvio que eu não sou doente mental, mas eu também não consigo ter pena, entendeu? Então, mas, cara, esse lance aí das crianças aí, cara. Até que ponto vai? Até que, tipo. Até onde vai essa história dele aí com as crianças aí? Mano, o cara, ele foi banido da distribuidora porque teria sido uma criança de 6 a 8 anos. Nossa. O cara falou várias vezes que ele queria trazer uma criança pra casa dele. Ele falou várias vezes que... Mano, eu não posso falar, velho, aqui, velho, as coisas que ele falou sobre criança, essas coisas. Porque eu tenho nojo de falar e pode até derrubar o teu vídeo, tá ligado? Mas, tipo... Não, aqui Mano, não pode, coisa é que um eu tenho que bagulho... censurar. Pode. Fala aí, mano. O que tiver eu censuro. Tá, eu vou falar aqui, ó. Abre aspas. Quer dizer, ele falou, tipo, algo como... Essas aí que tá na fase de puberdade, já Nossa. sabe ter orgasmo, já sabe se masturbar. Eu queria levar uma dessas aqui pra minha casa, bicho. Fecha aspas. Mas não falou então de brincadeira, não, cara? Não, ele não falou de brincadeira, não. Caraca, então realmente é complicado, né? E também tem lá, velho. Mano, se tu viu o iceberg também vai ver, velho, que ele pediu CP no WhatsApp dele e Nossa. tudo, tá ligado? Nossa, irmão. Aí, Mano. Não, ele é pedófilo real, mano. realmente ele tá atraindo ódio das pessoas, cara, falando isso aí. Realmente, aí... Por exemplo, eu já... Bom, eu acho que ele tem que... O melhor lugar pra ele agora, eu acho que é internado, né, cara? Sim, sim. Internado e olhe lá, cara, se não preso, viu? Mas eu acho que o Rick é um cara de ser internado, não pra ser preso. Sim, sim. Bom, é isso, cara. Eu acho que chega de Rica Games aí, né, cara? Chega de Rica Games aí, tudo. Pra não dizer que eu te chamei só pra falar de Rica Games aí, cara. Ah, Porque senão vão falar, não. Chamou o cara só pra falar de Rica Games. Por exemplo, cara, de onde surgiu a ideia, assim, dos icebergs, assim? Que é um negócio que ninguém tava pensando. Na época que você fez ali, ninguém, tipo, tava surgindo os icebergs na internet. Mas, assim, foi meio inesperado quando você fez. sim, mano. Mano, o bagulho dos icebergs, tinha alguns youtubers brasileiros que faziam iceberg já, né? Mas, tipo, é um bagulho que era mais prevalente na gringa. Sim. E daí, tipo, porra, mano, eu tava querendo fazer um... Que na época o meu canal principal era o Terceiro Mundista, né? Que era o Sim. meu canal de política. E eu tava no NVP, né? E daí o Hernani, assim, me deu uma oportunidade de ter um programa meu no NVP. Daí eu pensei, pô, mano, que programa que eu vou poder fazer? Daí eu vi que tinha os bagulho lá, velho, de iceberg na internet gringa, que dava muito certo, assim. Eu gostava muito de ver vídeo de iceberg. Até hoje eu gosto muito de assistir iceberg gringo, tá ligado? E daí eu tava vendo os bagulho de local, né? Da Kiwi Farms, do Christian. Depois eu pensei, pô, mano, vou fazer uma série de um iceberg sobre esquisos, né? Sobre locals. Então eu me inspirei bastante no Andy Goon, que é um youtuber muito bom de icebergs na gringa. E daí eu fiz, né, o iceberg de esquisos em partes no canal NVP Produções, ou NVP Entretenimento. Certo. E daí eu lancei em partes, daí a última parte, com todas as partes também junto, eu lancei no meu canal Terceiro Mundista, deu muito certo. E depois eu pensei, pô, mano, eu posso fazer um canal só de iceberg, né? Daí foi assim que surgiu o Thomas. Tá quase pegando 100k, né? Graças a Deus, mano. Aí sim, hein? Vai lançar o verificadão aí já. Aí sim, monstro. Se Deus quiser eu pego 100k. Vai sim, pô. Falta quanto? 15? Deixa eu ver, eu tô com 72 mil inscritos. Pô, tá quase 28. Logo mais pega. Ainda mais agora, cara. Eu acredito que você tá ganhando muito inscrito com essa situação aí. Ou é mentira? Do Rica? Não. Não tá indo, Eu ganhei, cara? eu ganhei muito inscrito com a entrevista do Rica, mas com essas tretas do Rica, não. Eu ganhei a maior quantidade de inscritos que eu ganhei desde a minha entrevista com o Rica foi quando eu fiz o iceberg do Mario Games. Entendeu? Esse vídeo bombou, deu bastante inscrito. Mas assim, mano, o bagulho do Rica é uma coisa assim que assim, quando você fala assim de treta, de bagulho, assim, quem acompanha o Rica, assim, mano,
parece assim que pro meu canal é uma coisa muito grande, velho, mas o bagulho do Rica é uma coisa assim que pra mim é uma coisa secundária, não dá muito. Assim, não é uma coisa que eu dou tanta atenção e não é uma coisa que afeta muito o meu canal. Então, da hora. O Mario Games também é um bom exemplo, né, cara? Tipo assim, o lance do Mario Games, ele é um bom exemplo de, tipo, a diferença que a família faz, né? Porque o Mario Games, se Sim. não tivesse uma família ali forte ali junto com ele já tava aí também jogado aí Ah, já, e né? tava jogado, sim, mano. É. O Mario Games, quando você fez esse berg, não, não teve a ideia de botar pra fazer live, não, né? Não. Ai. Não, então beleza. Cara, eu acho que é isso, mano. Tem alguma coisa que você queira falar, cara? Assim, tudo. Não sei, se inscreve no canal do Super Bra aí, galera, e é isso aí. Vou deixar curtinho, cara, que 1 hora e poucão, assim, começa a encher linguiça aí e fica chato, mano. Bom, vou agradecer aí o Thomas aí, que veio no meu canal. Não sei se foi o primeiro canal que te chamou pra fazer isso, mas, enfim, agradecer aí que o Thomas veio no meu canal aí, então é nóis. Abração aí pro Thomas. Já não é a primeira vez que você me ajuda também, né? Teve aquela vez lá que você me deu um gankzinho lá, de noite lá, eu lembro. Sim, aham. Que ainda foi no outro canal antes desse. Então, cara, só agradecer aí e tal. E é nóis, mano. Manter aí É nóis, as mano. conversas aí. Quando surgir a oportunidade de alguma outra coisa, eu te chamo. E é nóis. Então é isso. Claro. Bom, um abraço aí a todos vocês. Lembrando, né, pra não dizerem que eu também sou um cara babaca, se o Rica Games quiser, pode vir aí também, eu entrevisto. Acho que não vai querer, né? Mas se quiser, eu entrevisto também. Dou oportunidade de ele falar também, né? Lugar de fala também do Rica Games aí. Enfim. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Lembre-se, Super Bra no Camões. E tchau, tchau. Até mais.